Olá, colegas corretores, estamos de volta aqui no nosso canal e eu quis trazer um pouquinho do dia a dia do mercado imobiliário. Parece que tudo que eu posto aqui fica muito fácil, né? Pô, o Paulo tem a resposta aí para quase tudo, coloca para a gente fazer isso, fazer aquilo, mas nós não vivemos só de vitórias. E eu quero trazer uma experiência minha aqui para dividir com vocês e vou pedir para a Sabrina dividir algo também. Eu quero dividir com vocês algumas experiências não boas do mercado imobiliário, não boas para aquele momento, porque tudo é crescimento e aprendizado. Mas o meu grande erro, e depois a Sabrina vai falar um dela, eu quis uma vez realizar uma venda e eu comecei a acompanhar essa venda com super preciosismo. O que aconteceu? Eu conhecia muito bem a vendedora e a vendedora estava vendendo um apartamento na época por 5,5 milhões. E aí eu tinha um comprador que tinha o budget de sobra, ele tinha um budget de até 8 milhões, mas aquele imóvel fazia todo sentido para o que eles estavam buscando. E quando eu fui realizar a venda, eu sabia que existiam alguns apontamentos, mas também sabia que o vendedor era solvente. O que isso significa? Apesar de ter alguns problemas ali no imóvel, alguns apontamentos, eu sabia que o patrimônio do proprietário era muito grande e aquilo poderia ser resolvido facilmente. Lembrando, quem tem problemas, mas tem um patrimônio acima do problema, a gente chama esse cliente de solvente. Ele não vai colocar grandes riscos àquele negócio. E eu acabei ficando com aquele negócio ali amarradinho, porque quando a pessoa vendesse aquele apartamento de 6 milhões, ela iria comprar um de 9. Então eu estava colocando todas as minhas forças para que aquilo acontecesse. E o pior aconteceu, algo que eu não estava esperando. Eu fui levando essa negociação quase um mês, estava tudo certo, a gente pontuando tudo que ia ficar dentro daquele imóvel, e após um mês, quando estava tudo fechado, pagamento à vista de praticamente 6 milhões, que eu me lembro na época, a vendedora não quis mais vender o imóvel. E eu não mostrei outro imóvel em todo esse período para esse potencial comprador. Eu acabei centralizando ele para essa compra, porque eu imaginei, eu vou vender e depois eu vou fazer uma venda seguinte com a mesma pessoa vendedora. Isso pode ter parecido, não, Paulo, você está certo, você quis garantir já a venda, eu concordo, foi realmente o meu pensamento da época. Hoje, com a minha experiência, eu quero deixar aqui um pouquinho para vocês. Tenha um plano B. Tenha um segundo ou terceiro imóvel que essa pessoa também gostou, mesmo que você acabe priorizando um, coloque para eles que existe ainda um plano B caso aquilo não aconteça. Por quê? A frustração foi gigante desses compradores, esse casal acabou se separando, olha só que tristeza tudo que aconteceu, e eu acabei não realizando venda alguma. Então eu deixei de fazer uma venda que eu poderia ter feito de até 7,5 milhões, 8, não realizei porque eu quis realizar uma garantia, ou seja, para mim, eu quis fazer 2 comissões subsequentes, imaginando que tudo aquilo ia correr bem. E nesse período todo, acabou havendo uma desistência. Então, gente, o meu recado dessa má experiência, que eu aprendi muito com isso já faz bons anos, é que não devemos ficar contando só com aquilo. É importante termos planos B ou plano C se for necessário. E agora eu convido a Sabrina para dividir algo com vocês. Foi super frustrante para mim. Me conta se você já passou por isso. Para mim foi realmente um choque assim. Mas Sabrina, conta uma diferente da minha que eu tenho certeza que você deve ter uma muito boa. Vamos lá, eu tô aqui pensando, eu já voltei para umas 4 frustrações aqui. Enquanto você foi contando a sua, eu tava pensando aqui nas minhas. Bom, vou contar uma delas, então já tive algumas, infelizmente faz parte do nosso dia a dia, e o que a gente tenta é realmente passar pelo mínimo possível de frustrações. Uma que aconteceu comigo é uma coisa que você fala muito nas aulas para não fazer,
mas na época eu fiz. Tinha um cliente querendo comprar um flat e já estava lá com o vendedor. Os dois estavam ali, já tinha discutido tudo, já tínhamos discutido o contrato, tudo certo, ok. Marcamos data de assinatura. Um era um senhor, o outro era novo, o DocSci ainda não estava em alta, né? Então, vamos colocar todo mundo aqui na imobiliária, sentar junto. Chegou o vendedor, um cara de uns 35 anos, mais ou menos, chegou com um filhinho que não parava, uma bagunça. O menino devia ter uns 4 anos. Deixou a imobiliária, detonou a imobiliária e a corretora ainda tentando deixar tudo sob controle, dá um caderninho, dá uma canetinha para aquela criança ficar desenhando quietinha para não desestruturar ninguém, né? Tá ótimo. Aí chega o comprador, um senhor de uns 55, 60 anos, não suporta a criança, né? Mas já teve os dele, já teve neto, já não aguenta mais nada. Então ficou aquele clima quente e tal, tudo certo. Aí o comprador fez o cheque da comissão, deu para nós a comissão, começou a fazer o cheque da compra. E aí o vendedor falou assim, não, tá tudo certo, eu posso mostrar para minha mãe esse contrato antes de eu assinar? Cara, acabou com a negociação. O cara falou, como assim? Eu tô lidando com uma criança imatura? Ele rasgou o cheque na minha frente. Ficamos sem venda, sem comissão. E essa foi uma história bem triste, bem difícil. Então, não juntar as partes. Gente, é um contrato de compra e venda, não dá para ter uma criança no meio. Se a pessoa que é dona não é madura o suficiente, já leva a mãe junto para ver o contrato e, se possível, não coloca ninguém junto, porque aí nada disso tinha acontecido, dava para resolver, intermediar antes que toda a confusão tivesse armada. Então, essa é a minha história triste, Paula. Muito triste, porque a Sabrina ainda viu o cheque. O meu não chegamos nesse ponto. Na verdade, a desistência aconteceu e foi uma frustração lá gigantesca, mas eu não cheguei a ver meu cheque. Com certeza eu ia ficar muito triste, que a gente estava falando em 300 mil reais de comissão, né? E é dinheiro toda a vida. Mas assim, pessoal, a gente quis dividir com vocês essas experiências para mostrar assim, ninguém é inerte a cometer erros, ninguém é super-humano. O que traz a experiência e a gente estudar e estar sempre buscando qualificação, buscando cada vez melhores referências? Cometer menos erros, tá? Até profissionais aí de qualquer mercado, pessoas extremamente bem-sucedidas cometem erros. E o que vai isentar o seu número de erros na vida é o quanto você está atento a todas as coisas que fogem do nosso controle. Uma criança na negociação foge do controle, eu não ter uma certeza dessa proprietária, como eu poderia ter por escrito que ela venderia por aquele preço, isso e aquilo, eu poderia no mínimo ter cobrado o comissionamento mesmo com a desistência dela, coisas que o dia a dia nos deixam às vezes suscetíveis a cometer erros, e a gente sempre fala assim, mas não dependia de mim. Não, dependia sim. Hoje, com essa experiência, como você acabou de dizer, você não vai colocar todo mundo lá dentro do escritório, traz papagaio, periquito, traz todo mundo e fica uma baderna lá dentro. Com certeza essa desistência tá na cara que foi emocional também, né? Tô de saco cheio dessa gritaria aqui, essa pessoa parece muito nova e eu tô comprando isso, entra ego, entra outros sentimentos às vezes ali e acaba acontecendo. Então, pessoal, nos acompanhe aqui, nós vamos dividir muitas coisas com vocês e trazer das nossas experiências e até de outros colegas, com certeza convidados aqui, para que ajude vocês a não cometer erros.